Leitura do dia. Início do livro de Tobias. Eu, Tobi, andei nos caminhos da verdade e da justiça, todos os dias da minha vida. Dei muitas vezes esmolas aos meus irmãos e compatriotas, que comigo foram deportados para Nínive, no país dos assírios, no dia da nossa festa de Pentecostes, que é a festa das 7 semanas. Prepararam-me um excelente almoço, e reclinei-me para comer. Quando puseram a mesa com numerosas iguarias, disse ao meu filho Tobias: Vai, filho, vai procurar, entre nossos irmãos deportados em Nínive, algum que de todo o seu coração se lembre do Senhor, e traze-o aqui para comer comigo. Assim, meu filho, ficarei esperando até que voltes. Tobias saiu, pois, à procura de um pobre entre nossos irmãos, e voltou dizendo: Pai. Respondi: Que há, meu filho? Continuou Tobias. Um homem do nosso povo foi morto e lançado à praça pública, e ainda se encontra lá, estrangulado. Levantei-me de um salto, deixando o almoço sem prová-lo, tirei o cadáver do meio da praça, e depositei-o numa das dependências da casa, esperando o pôr do sol para enterrá-lo. Ao voltar, lavei-me e entristecido, tomei minha refeição. Lembrei-me das palavras do profeta Amós, ditas contra Betel: Vossas festas se transformarão em luto, e todos os vossos cantos em lamentação. E chorei. Depois que o sol se escondeu, fui cavar uma sepultura e enterrei o cadáver. Meus vizinhos zombavam, dizendo: Ele ainda não tem medo. Já foi procurado para ser morto por este motivo, e teve que fugir. No entanto, está de novo sepultando os mortos. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar, e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores, e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores, para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele, e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro, e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até aos agricultores, pensando: Eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: Esse é o herdeiro. Vamos matá-lo, e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram, e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores, e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor, e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém ficaram com medo da multidão, e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavras do Santo Padre. Esta narração ilustra de forma alegórica aquelas admoestações que os profetas tinham proferido sobre a história de Israel. É uma história que nos pertence. Fala-se da aliança que Deus quis estabelecer com a humanidade e na qual convidou também nós a participar. Contudo, esta história de aliança, como qualquer história de amor, tem os seus momentos positivos, mas está marcada também por traições e rejeições. A urgência de responder com bons frutos à chamada do Senhor, que nos convida a tornar-nos sua vinha, ajuda-nos a compreender o que há de novo e de original na fé cristã. Ela não é tanto a soma de preceitos e normas morais, mas, antes de tudo, uma proposta de amor que Deus, através de Jesus, fez e continua a fazer à humanidade. É um convite a entrar nesta história de amor, tornando-nos uma vinha vivaz e aberta, rica de frutos e de esperança para todos. Uma vinha fechada pode tornar-se selvática e produzir uva selvática. Somos chamados a sair da vinha para nos pormos ao serviço dos irmãos que não estão conosco, para nos despertarmos reciprocamente e nos encorajarmos, para nos recordarmos que devemos ser vinha do Senhor em todos os ambientes, mesmo naqueles mais longínquos e difíceis.
O santo do dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos que, como faróis luminosos, orientam o nosso caminho. São Bonifácio, bispo e mártir, apóstolo da Alemanha. São Bonifácio, apóstolo da Alemanha, evangelizou no século VII as populações do além-Reno. A sua obra lançou as bases para a organização política e social europeia de Carlos Magno. O Papa São Gregório II apoiou seu zelo missionário e o nomeou bispo de Mogúncia. Foi canonizado em 1828.